Opinião para falar do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a retirada de conteúdos ofensivos a Lula e também a Bolsonaro. As propagandas com ofensas foram veiculadas e publicadas pelas campanhas dos dois candidatos que concorrem à presidência da República. As decisões dos ministros foram tomadas durante uma sessão plenária da Corte Eleitoral realizada hoje, mais cedo. E para a gente falar mais sobre esse assunto, quem está acompanhando de perto esse assunto, inclusive em Brasília, é a Camila Andrade, que vai falar com a gente agora. Camila, boa tarde para você. Os nossos ouvintes com certeza já estão curiosos, querendo saber de que propagandas nós estamos falando. Vamos lá então, Escola. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso RN Opinião. Olha, essa estratégia de judicialização, digamos assim, né, de cada questão ali envolvendo a oposição, ela sempre foi adotada principalmente pela chapa Lula-Alckmin, pelo PT e os partidos que compõem a coligação, né, que eles fazem parte. Mas a gente percebeu de uns meses para cá que também a campanha de Bolsonaro passou a adotar essa estratégia, então responder recorrendo à justiça quando se sentem ofendidos ou lesados de alguma forma. O PT tinha entrado já com um pedido, então, para pedir a retirada de uma campanha eleitoral do Bolsonaro, em que ele cita, isso desde o início agora do segundo turno, Lula como sendo ladrão e também corrupto. O trecho da campanha diz especificamente: a maior mentira dessas eleições é dizer que Lula não é ladrão. Votar no Lula é votar em corrupto. A campanha do petista, então, entrou na justiça, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu fazer com que essa peça em específico, esse trecho, fosse retirado da campanha de Bolsonaro. A alegação do ministro Tarso Sanseverino, o Paulo Tarso Sanseverino, é justamente que há ali um abuso, uma vez que tem essa presunção da inocência de qualquer pessoa antes que se prove o contrário. E a gente já conhece todo o histórico do Lula, como aconteceu os julgamentos e após isso, como que foi o fato, né, dele ter conseguido sair da prisão. Então, considerando tudo isso, o ministro achou então adequado que não fossem usados esses termos. E cada vez que a campanha do Bolsonaro eventualmente publicar novamente esse trecho, vai ter uma penalidade, uma multa de R$50 mil. Agora, a gente já tinha tido também uma decisão favorável a Bolsonaro de um trecho da campanha do petista, que agora foi referendada, como você disse, né? Essa decisão a favor do Lula, ela saiu na quarta-feira, durante o feriado, e hoje os ministros referendaram uma decisão preliminar que já tinha retirado um trecho de campanha do petista, que é aquela história do canibalismo, uma entrevista que o Bolsonaro tinha dado ao jornal The New York Times há alguns anos atrás, em que ele dizia que provaria, que quis provar a carne indígena. Considerando então que aquele é um trecho que é muito pequeno, de uma entrevista muito maior, ou seja, que está descontextualizado e que pode levar a diversas interpretações que vão prejudicar, inclusive, o Bolsonaro, eles pediram essa retirada. Isso já tinha sido garantido liminarmente, mas agora, de forma unânime, os ministros do TSE garantiram essa retirada. O que a gente percebe, a análise que a gente faz aqui em Brasília, é que as campanhas, de um modo geral, tem usado muitos boatos, disseminados muitas informações que são consideradas informações falsas. E aí o que acontece é, de fato, que eles procuram a justiça, ambos os lados, para tentar se defender. E a gente tem essa guerra paralela, digamos assim, na justiça, viu, Escola? Tá aí Camila Andrade, direto de Brasília, com essas informações polêmicas, inclusive, e mais uma vez a justiça tendo que fazer uma curadoria, né, Mark, de o que é e o que não é fake news. Mas essa campanha tem sido marcada realmente por tantas mentiras, né, dos dois lados. Não estamos aqui defendendo nenhum nem outro, mas pra que mentir tanto pra tentar conquistar voto? É isso, mas tem que separar o que é fake news de verdade e o que é uma notícia inconveniente. Vou dar um exemplo aqui. A campanha do Lula pediu para tirar aí várias matérias do ar que relacionavam, né, o Lula com o Daniel Ortega lá da Nicarágua. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Aliás, o Lula defendeu o Ortega recentemente, chegou a comparar o Ortega com a Merkel na Alemanha. E aí o jornal aqui do Paraná, Gazeta do Povo, inclusive, foi censurado de forma covarde. Toda censura é burra, é prejudicial à democracia. E aí mandaram tirar porque não é boa pro Lula essa matéria. O Lula falou, o Daniel Ortega é aliado sim do PT. Vão censurar a Jovem Pan também, que eu tô dizendo isso aqui agora? O Daniel Ortega é bem visto pela esquerda brasileira, ou não?
O Lula fala isso para quem quiser ouvir, falava, não fala mais agora por causa da campanha, mas falou até ontem. E aí censuram. Então isso não é fake news, escola. Isso é uma notícia que o PT considera inconveniente nesse momento, e aí, infelizmente, o Judiciário Eleitoral retirou do ar. E veja, não é nem o Judiciário brasileiro, é o Judiciário Eleitoral, é um braço lá, né? É uma questão lá longe, não é nem o Judiciário de verdade que está tirando do ar as coisas, está censurando. Isso é lamentável, isso é prejudicial à democracia. Os candidatos têm que honrar o que eles falam, têm que honrar o que eles defendem. Não dá para agora, porque virou inconveniente na campanha dizer tal coisa ou relembrar tal coisa, que matérias jornalísticas, informativas, sejam retiradas do ar. Então tem que separar o que é fake news e o que é notícia inconveniente. O que for fake news tem que sair do ar mesmo. Aí tem que buscar formas de desmentir isso. Agora, a censura, escola, essa repressão judicial não vai resolver o problema. O que resolve o problema é conscientização. É as pessoas aprenderem a ver o que é fake news. E eu vejo muito pouca disposição do judiciário em fazer isso, em educar as pessoas. É só medida autoritária, é só censura, é só retire, é só puna-se e pouca conversa. Então tem que conversar com as pessoas, tem que educar as pessoas para que elas se pautem pelas notícias verdadeiras e não querer na canetada resolver tudo. Não vai resolver, como não está resolvendo, e vai ficar pior. Falei aqui ainda há pouco, as próximas 2 semanas isso ainda vai ficar mais nítido, a campanha vai ficar mais poluída e as agressões vão aumentar. Então pode se preparar que a coisa vai ficar pior. Fim de semana, inclusive, os dois lados têm intensivão, né? Porque tem o primeiro debate do segundo turno, acho que, se eu não me engano, no domingo, da TV Bandeirantes, e as duas campanhas, as duas equipes já estão trabalhando muito para que no final de semana, nos bastidores, hoje era o que se falava pela manhã, eles têm um treinamento, né, no sábado, para que o debate não seja de baixo nível. E é uma preocupação também, porque tem eleitor indeciso que pode, às vezes, torcer o nariz fácil. É isso. Vamos ver como é que vai ser esse debate. Tô curioso, confesso, tô curioso, né? Os dois se evitaram enfrentamentos nos últimos debates, fugiram. O debate da Globo ficou bem claro isso. Eles não perguntaram diretamente um para o outro, os dois correram um do outro. Agora não tem jeito, é os dois frente a frente. Vamos ver o que vai dar. Eu acho o debate um ambiente maravilhoso para você conhecer os candidatos. Ali não tem verniz do marketing, ali não tem um marqueteiro falando na tua orelha o que tem que ser dito ou não. Ali são eles mesmos. Tô curioso para saber como é que vai ser, escola. Estamos, inclusive é domingo, viu, gente? Para você aí, não deixa de ser também uma oportunidade pro eleitor. É isso.